4h08, estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá o juiz do Tribunal Regional do Trabalho, João Humberto Cesário, da 23ª Região. Olá, doutor João Humberto, muito obrigada pela presença aqui no estúdio. Uma boa tarde para o senhor. Uma boa tarde, Luciano. Eu que agradeço a oportunidade de dialogar com os amigos da CBN Maringá. O senhor está na cidade para uma aula magna, né, na Unicesumar, né? Exatamente. O senhor vai falar sobre o novo Código de Processo Civil? Exatamente, né? Nós somos convidados aqui pela professora Letícia Rosa, que inclusive está conosco, que é coordenadora da pós-graduação da Unicesumar, e ela me convidou para ministrar a aula magna, né, que vai abrir o calendário acadêmico da pós-graduação nesse ano de 2017. E nós resolvemos abordar o tema do novo Código de Processo Civil, porque ele tem trazido uma série de dificuldades práticas para a comunidade jurídica. E dentro dessa perspectiva, nós elencamos um tema específico do novo Código, que é o das tutelas provisórias, que mudou substancialmente, e é sobre ele que nós vamos dialogar com os alunos e o corpo docente da Sesumar nessa noite de hoje. E o que são tutelas provisórias? Bom, tutelas provisórias, vamos partir de uma definição a contrário senso. São tutelas que não são definitivas. Veja bem, via de regra, um processo, depois de tramitado, o juiz sentencia e entrega definitivamente a quem de direito determinado bem da vida que está sendo perseguido em juízo. Mas há algumas situações que nós chamamos de situações de emergência ou de urgência ou de evidência que justificam eventualmente que mesmo antes do final do processo o juiz possa conceder a quem de direito provisoriamente um bem da vida que na regra geral, seria reconhecido somente ao final do processo. É sobre isso que versa o tema das tutelas provisórias. E mudou muito? Bastante. O código anterior ele tinha uma sistematização bastante diferenciada sobre esse assunto. Basicamente, no código anterior, esse tema se desdobrava em dois itens. Aquilo que nós chamávamos de ação e de processo cautelar e as tutelas antecipadas de mérito. As tutelas antecipadas de mérito, elas estavam previstas no corpo do livro 1 do CPC, né, na parte do processo de conhecimento. E o processo cautelar, ele tinha um livro próprio do código que o tratava dele. No novo código, esse livro cautelar foi abolido. Nós não temos mais, por assim dizer, uma ação e um processo cautelar, embora as medidas cautelares continuem a ser objeto de perseguição em juízo. Bom, o código foi criado, o novo código foi criado para trazer avanços. Sim, sobretudo para adequá-lo à Constituição de 88. Porque é o seguinte, o código anterior, ele era do ano de 1973. Ele, é bem verdade, sofreu algumas reformas ao longo do tempo, mas por ser de 73, ele foi elaborado em um momento que ainda não estava vigente a Constituição de 88. Portanto, nós tínhamos um problema, às vezes, para compatibilizar o código com a Constituição, com a lei maior do nosso país. Então, o novo código, ele já nasce com uma leitura mais próxima dos objetivos e dos fundamentos que justificam a existência da nossa República. E também é um código que busca, sobretudo, simplificar e desburocratizar os procedimentos a fim de que a justiça possa ser mais célere e, sobretudo, mais efetiva. Os bacharéis de direito formados antes desse novo código agora têm que reestudar. Sim, esse é um drama que todos nós estamos passando por ele agora, né? Porque muitos de nós fomos formados na vigência do Código de 73 e agora nós temos uma nova realidade, um novo Código de Processo Civil que rege a prestação da jurisdição civil no nosso país. Então todos nós que estudamos no Código anterior, que nele fomos formados, estamos passando atualmente pelo desafio de compreender esse novo código para bem aplicá-lo. Bom, o senhor é juiz do trabalho, né? O que o senhor acha da reforma trabalhista que está sendo proposta? Bom, a reforma trabalhista é um tema bastante interessante, que afeta a vida de todos, né? Eu acho que talvez seja no plano jurídico hoje, sem dúvida, juntamente com a reforma da Previdência, o tema mais importante que vem sendo discutido no âmbito do Congresso Nacional. E muitos acusam a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, de ser um diploma legislativo antigo, porque ele é da década de 40. Na realidade, se nós pensarmos bem, esse tipo de argumentação não resiste a 2 minutos de reflexão séria.
Até mesmo porque a CLT, embora seja de fato um diploma da década de 40, ela veio sendo reformada inúmeras vezes ao longo do tempo. Por exemplo, eu posso até citar, o novo Código de Processo Civil, por exemplo, ele se preocupa com a prolotação de decisões paradigmáticas e por isso ele cria alguns institutos, como o Instituto da Assunção de Competência, o Instituto de Resolução de Demandas Repetitivas, o Instituto de Resolução de Recursos Repetitivos. A CLT, desde o ano de 2014, já tinham disposições que tratavam desse assunto. Portanto, nessa perspectiva, nós podemos dizer que a CLT, inclusive, ela se preocupou com a modernização dessa parte da legislação antes mesmo do novo Código de Processo Civil. Então, dizer pura e simplesmente, sem maior reflexão, que a CLT é um diploma ultrapassado, demonstra, no mais das vezes, falta de conhecimento de quem afirma esta heresia jurídica. Mas por que a Justiça do Trabalho tem tantas ações? Olha, o problema da litigiosidade, ele não deve ser visto apenas da perspectiva numérica, né? Um dos grandes problemas que nós temos no mundo todo é justamente o problema do acesso à jurisdição, né? Qualquer sociedade democrática que se preze, ela deve primar pela facilitação do acesso de todos ao Poder Judiciário, quando as pessoas precisarem do Poder Judiciário. Então, o fato de nós termos um número considerável de ações trabalhistas, na minha leitura, pelo menos, antes de ser um problema, na verdade é uma das grandes virtudes que nós temos no Poder Judiciário brasileiro. Isso demonstra, a mais não poder, que a Justiça do Trabalho é uma justiça acessível, que está à disposição de todos e que procura resolver com equilíbrio e com justiça os conflitos que nascem na relação do capital e do trabalho. Então, me parece que este é até um aspecto elogioso da Justiça do Trabalho. É uma justiça que, sem dúvida, facilita o acesso do cidadão brasileiro ao Poder Judiciário. Isso é louvável. Bom, da reforma trabalhista tem um item que é bastante controverso, discutido, né, que são os acordos coletivos que se sobrepondo à legislação, né? Qual a opinião do senhor sobre isso? Então, essa é uma outra excelente discussão. E há muita gente falando sobre esse assunto sem grande conhecimento de causa. Né? Os acordos coletivos de trabalho e as convenções coletivas de trabalho jamais foram estranhos ao direito do trabalho. Desde sempre o direito do trabalho trabalhou com essas fontes autônomas do direito, que são o acordo coletivo e a convenção coletiva, que de resto não são tão conhecidos em outros ramos do direito. Agora nós temos que ver uma questão. Nós não podemos permitir que pura e simplesmente o avançado prevaleça sobre o legislado. E eu vou explicar por quê. Porque nós podemos chegar a determinadas situações nas quais, se o avançado prevalecer sobre o legislado, nós estaremos diante de situações de flagrante inconstitucionalidade. E eu vou explicar por quê. O artigo 7º da Constituição, na sua cabeça, no seu caput, ele diz assim: são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria da sua condição social. Ou seja, depois desse enunciado, a Constituição elenca em 33 incisos quais são os direitos trabalhistas básicos. Mas veja bem, lá na sua cabeça, lá na cabeça do artigo 7º, ela disse que esses são os direitos trabalhistas, além de outros que visem a melhoria das condições sociais dos trabalhadores. E aí que entra o papel dos acordos coletivos e das convenções coletivas. Os acordos coletivos e as convenções coletivas, eles podem ampliar o padrão setorial mínimo de direitos que a Constituição reconhece aos trabalhadores e jamais surrupiar esses direitos. Portanto, nós não podemos permitir que um acordo coletivo pura e simplesmente subtraia um direito que está previsto na Constituição. Porque se assim nós o fizéssemos, nós permitiríamos que os acordos coletivos e as convenções coletivas fossem mais importantes que a Constituição brasileira. E convenhamos,
esse ponto de vista não é nada razoável. Agora, os empresários alegam que, por exemplo, quando é feito um acordo e o trabalhador não rompe esse acordo e busca a justiça do trabalho, né, o empresário ele não tem uma segurança jurídica. A segurança jurídica é um dos itens importantes que nós temos para discutir no nosso país. E é justamente por isso que nós falávamos ainda agora todos esses incidentes de resolução de conflitos repetitivos. Eles visam justamente segurança jurídica. E como eu já disse, a CLT já dispõe sobre eles desde o ano de 2014, antes mesmo do que o novo Código de Processo Civil. Agora, o direito do trabalho, ele tem que ser pensado numa perspectiva um pouco diferenciada, no mais das vezes. O problema é que muitas pessoas pensam o direito do trabalho a partir da mesma principiologia que orienta o direito civil. E aí, essas pessoas chegam a conclusões equivocadas. Porque, via de regra, no direito civil, os contratantes estão em pé de igualdade. E eles estando em pé de igualdade, a presunção é de que ambos externam a sua vontade livremente. Mas a nótula característica que diferencia substancialmente o direito do trabalho e o contrato de trabalho é o fato de o empregado estar subordinado juridicamente ao empregador. E convenhamos, uma pessoa que está subordinada a outra, nem sempre, ou talvez na maioria das vezes, não externa a sua vontade de maneira livre. Então é isso que tem que ser apurado. A manifestação de vontade prévia foi feita de maneira livre ou houve algum tipo de pressão para que aquela vontade fosse externada em determinado sentido. E é a partir deste momento que nós percebemos com muita nitidez que o direito do trabalho não pode ser pensado exatamente igual nós pensamos o direito civil. A Justiça do Trabalho consegue apurar uma possível má-fé tanto do trabalhador quanto do empresário? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Nós, sem nenhum desdouro aos demais ramos do Poder Judiciário, a Justiça do Trabalho hoje, inequivocamente, é o ramo mais célere do direito brasileiro. E nós temos feito um trabalho de muita qualidade, eu diria. Nós apuramos adequadamente tudo o que ocorre e posso até trazer um dado empírico sobre isso. Costuma-se dizer, né, que o empregado, quando vai à justiça, sempre ganha. Esta é mais uma inverdade, é um dos mitos que são cultivados sem maior reflexão. Se você fizer um apanhado das decisões da Justiça do Trabalho, nós vamos chegar à conclusão que em mais de 95% das vezes, os processos, as sentenças são procedentes em parte. O que significa dizer que nem empregado e nem empregador saem vencedores pela totalidade dos pleitos. A Justiça do Trabalho, em mais de 95% das vezes, reconhece parte de razão ao empregado e parte de razão ao empregador. E é justamente por isso que as sentenças, via de regra, são procedentes em parte e não totalmente procedentes. Outro tema polêmico em relação ao trabalho, né, é a terceirização. Né? Qual a opinião do senhor? A terceirização, em algumas atividades, ela é permitida, né? Outro mito brasileiro, né? Costuma-se dizer que a Justiça do Trabalho inibe as terceirizações. Isso não é verdade. O Tribunal Superior do Trabalho possui uma súmula, a súmula 331, que elenca claramente várias hipóteses onde a terceirização deve ser tomada como lícita. Agora, evidentemente, o fato de nós termos terceirizações lícitas não significa dizer que todas as terceirizações são lícitas. Não é raro que empregadores no nosso país, felizmente a minoria, se valham da terceirização para tentar eximir-se das suas responsabilidades. Vale dizer, eles contratam o trabalhador por via de uma interposta pessoa para trabalhar na sua atividade fim. Posteriormente, esse trabalhador não recebe os créditos, porque essa interposta pessoa não tem lastro patrimonial, e se nós validássemos pura e simplesmente essas terceirizações ilícitas, o trabalhador não teria de quem receber os seus créditos. Então é nesta perspectiva da terceirização ilícita que a Justiça do Trabalho as repele. O que não significa dizer que todas as terceirizações são ilícitas. Prova disso é que nós temos a súmula 331 do TST, que elucida muito bem essa questão.
Uhum. Bom, nessa discussão sobre a reforma trabalhista, o senhor acredita que há um bombardeio aí contra a Justiça do Trabalho, uma tentativa até de se discutir hoje a Justiça do Trabalho? Aqui? Não, isso é algo tido como natural. Eu acho que todos os ramos do poder judiciário clamam por aperfeiçoamento, né? Nós percebemos hoje que não raramente, por exemplo, os políticos corruptos combatem a Justiça Federal. Então é próprio de quem é corrupto combater aquele que ataca e inibe a possibilidade do exercício da corrupção. Prova disso é verdade que os políticos hoje sistematicamente, por exemplo, falam mal da Justiça Federal. Então não seria a Justiça do Trabalho que ficaria imune a críticas. E, aliás, nós lidamos muito bem com as críticas. E desde que as críticas sejam respeitosas e sérias, nós estamos sempre dispostos a refletir sobre elas para melhorarmos ainda mais a qualidade da nossa prestação jurisdicional. É claro, né, que hoje nós temos uma situação política no nosso país de ataque aos direitos sociais. E a Justiça do Trabalho é um instrumento, um dos ramos do poder do judiciário que existe justamente para promover a afirmação dos direitos sociais. Nós sabemos que os direitos na Constituição são apenas promessas. Eles são concretizados, no mais das vezes, perante o Poder Judiciário. Nesta perspectiva, a Justiça do Trabalho é um instrumento de concretização de direitos sociais. Então, num momento em que, hegemonicamente, os políticos que estão no poder não são comprometidos com a tutela dos direitos sociais, nada mais natural do que eles atacarem a Justiça do Trabalho. Isso talvez somente demonstre que nós estamos no caminho correto. Eu não gostaria de estar junto com eles. Muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio da CBN. Uma boa tarde. Eu é que agradeço a oportunidade de vir aqui hoje discutir esses temas tão importantes com os ouvintes da Rádio CBN. Aliás, são temas que a gente precisa de fato discutir e debater com profundidade para que visões inadequadas sobre eles não possam prevalecer. Muito obrigado, Lúcia. Conversamos com o juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região, João Humberto Cesário, que está em Maringá para uma aula magna hoje à noite na Unicesumar.